Imagina a cena. Você acorda, toma seu café, ou melhor, um pão dormido com água quente, porque é Roma antiga, né? E alguém te avisa: parabéns, hoje você vai lutar no Coliseu, contra um leão faminto. Aí você pensa: beleza, e o prêmio? E o cara responde: viver. É, meu amigo, bem-vindo ao reality show mais sangrento da antiguidade. Hoje, no E Se Fosse Você, a gente vai descobrir o que aconteceria se você tivesse sido jogado no Coliseu Romano com uma multidão berrando e um felino do tamanho de um carro querendo te transformar em lasanha humana. Mas calma, vamos por partes. Ou talvez em pedaços, dependendo de como essa história termina. O Coliseu de Roma, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi inaugurado no ano 80 d.C., com uma festinha modesta. 100 dias de jogos, 9.000 animais mortos e um cheiro de sangue no ar que o faria qualquer açougueiro chorar de emoção. O lugar era simplesmente o maior estádio do mundo antigo, com capacidade para mais de 50.000 pessoas. Gente de todas as classes sociais ia lá para ver um espetáculo que misturava violência, política e pão grátis. O verdadeiro pacote de entretenimento romano. Agora imagina, você, cidadão comum do século XXI, acostumado a reclamar quando o Wi-Fi cai, sendo empurrado para a arena de areia, com o sol torrando e 50.000 pessoas gritando: morte! Morte! E você ali pensando: mano, o que eu fiz para merecer isso? Na Roma antiga, o Coliseu era tipo o YouTube da época, só que em vez de vídeos de gatinhos, eram os gatinhos que comiam as pessoas. Os gladiadores eram as celebridades do império, uma mistura de lutador, ator e mártir. Eles treinavam em escolas chamadas Ludi, sob o comando de instrutores brutais, e viviam esperando o dia de brilhar na arena, ou morrer tentando. E o público amava isso. Quanto mais sangue, melhor. Tinha gente que apostava em qual braço ia cair primeiro. O imperador, sentado lá no camarote VIP, decidia quem vivia e quem morria com um simples gesto do polegar. E não, o famoso joinha para baixo não era exatamente o que a gente pensa. Às vezes era o contrário. O importante é que o imperador era o algoritmo e você tinha que agradar para continuar no jogo. Agora suponha que você foi jogado na arena. O portão de ferro se abre e o rugido do público te atinge como uma onda. A areia quente gruda no pé, o sol te cega e do outro lado surge ele, o leão. Majestoso, dourado e com um olhar que diz: hora do almoço. Aí você pensa: tá, e eu tenho o que para me defender? Uma espada? Um escudo? Claro que não. Você tem sorte se te deram uma rede rasgada e uma lança de bambu. E o leão? O leão não só está com fome, como foi mantido sem comer por dias para garantir o show. O produtor do evento, ou melhor, o centurião, queria garantir engajamento. E não, lutar contra leões não era ficção. Os romanos realmente colocavam animais selvagens importados da África e da Ásia para lutar contra humanos. Era chamado de venatio, e era um dos espetáculos mais populares. Tinha ursos, tigres, crocodilos e até elefantes. Tipo um Jurassic Park sem os efeitos especiais. Mas calma, vai que você não é escravo ou criminoso. Vai que você foi escolhido para recriar uma batalha famosa. Uma das ensinações que os romanos adoravam. Eles chamavam isso de naumachia. E até enchiam o Coliseu com água para simular combates navais. Sim, eles transformavam o estádio num aquário de guerra. E claro, para eles tudo era propaganda. O Coliseu não era só um lugar de matança, era uma máquina de poder. Cada jogo era uma forma do imperador dizer: olhem como sou generoso, dou-lhes pão e espetáculo. Era política pura disfarçada de diversão. Agora volta para a arena. O leão avança. Você tenta parecer maior, como se isso fosse adiantar alguma coisa. O público vibra. Um grupo de senadores aposta em quanto tempo você dura. 15 segundos, 20 no máximo. E aí? Silêncio. O leão para. Te olha e, por um segundo, parece hesitar. É quase poético, até ele avançar de novo e você perceber que poesia não salva ninguém. Mas nem tudo era morte imediata. Alguns gladiadores, os bons mesmo, conseguiam conquistar o público. E se o público gostasse de você, às vezes gritava "mite", pedindo clemência. O imperador, para manter a boa imagem, podia poupar sua vida. Tipo um like coletivo. E se você sobrevivesse, parabéns! Ganhava fama, dinheiro e, quem sabe, a liberdade. Virava uma lenda. Mas, convenhamos, a maioria virava apenas ração de felino. E aí vem a parte mais irônica.
Os romanos chamavam tudo isso de jogos. Para eles, era uma celebração da glória, da disciplina, da coragem. Mas olhando hoje, era basicamente genocídio com plateia e bilheteria. O ser humano se divertindo vendo o outro morrer. E a gente achando que o Twitter é tóxico. Então, pensa, e se fosse você? Você, com seu corpo moderno, criado na base de fast food e cadeira gamer, jogado no Coliseu com 50 mil pessoas gritando para te ver morrer. Aguentaria correr, lutar, gritar? Provavelmente morreria tentando negociar com o leão. Ei, amigo, vamos resolver isso no diálogo. E o mais curioso, nem todo mundo odiava estar lá. Alguns gladiadores eram verdadeiras celebridades. Tinham fãs, autógrafos, na forma de mosaicos. E até mulheres ricas pagando caro para passar uma noite com eles. Eram os influencers da Era do Bronze, só que o cancelamento era literal. Mas, é claro, tudo tinha um preço. A vida de gladiador era curta. O espetáculo alimentava o império e o império alimentava o espetáculo. Era um ciclo de sangue e aplausos. Séculos depois, o Coliseu está lá, de pé, silencioso. Testemunha de um passado onde a dor era entretenimento. Um símbolo do poder de Roma e da insanidade humana. Agora, olha que loucura! 2000 anos depois, a gente continua assistindo tragédias por diversão, filmes violentos, reality shows humilhantes, brigas na internet. Mudou o cenário, mas a plateia continua a mesma, sedenta. Então, se fosse você, o que faria? Correria do leão? Tentaria enfrentá-lo? Faria um discurso inspirador antes de ser devorado? Talvez, só talvez, você conseguisse arrancar aplausos antes do fim. E, quem sabe, o imperador, com o seu polegar indeciso, te desse mais um dia de vida. Mas sejamos sinceros, no mundo real, o Coliseu nunca acabou. Ele só trocou de forma. Hoje a arena é digital e os leões são os comentários. Ainda tem plateia, ainda tem espetáculo e ainda tem quem aplauda o sangue dos outros. Então pensa bem, se fosse você lá, diante do rugido da multidão e da sombra do leão, você lutaria? Ou aceitaria o destino? Deixa aí nos comentários, você sobreviveria ao Coliseu Romano? E se curtiu esse mergulho épico no passado, dá o like, se inscreve e ativa o sino, porque no próximo episódio a gente vai descobrir o que aconteceria se fosse você vivendo no meio da peste negra. Até lá, treine as suas pernas, nunca se sabe quando vai precisar correr de um leão.